Olá, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao 38º dia aqui do nosso podcast diário, Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Zandonato da Canção Nova. Muito bem-vindo se você está chegando agora. Quero convidar você a se inscrever no meu canal, fazer parte da nossa família, ativar o sininho das notificações. Aqui tem muitas playlists interessantes. Eu posto a homilia todos os dias cedo aqui, reflexão sobre o Evangelho do dia. Tem o texto todos os dias às 6 da tarde. Tenho as minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida pela TV Canção Nova, no meu programa Para Ser Feliz pela TV Canção Nova. Tem playlists sobre família, relacionamento, cura interior, temperamento, vícios, virtudes. Tem muitos assuntos aqui. A playlist das orações poderosas para abençoar você. Hoje nós leremos Levítico 19 e Levítico 20. Êxodo 19 e 20 e Levítico 13 e leitura suplementar para você ler depois, Salmo 74. Vamos então para Êxodo 19. No terceiro mês depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente do monte. Moisés subiu em direção a Deus e o Senhor o chamou do alto da montanha nesses termos: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes à minha voz e guardardes a minha aliança, sereis meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha. Mas vós me sereis um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: Eis que vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do Senhor ao povo, ao qual lhe disse: Vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo, e lhe dirás: Guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhes: Estai prontos, para depois de amanhã não vos aproximeis de mulher alguma. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se para que o Senhor não os fira. Moisés respondeu ao Senhor: O povo não poderia subir ao monte Sinai,
pois vós nolo ordenaste expressamente, dizendo: fixa limites ao redor do monte e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, e desce. Subirás em seguida com Arão. Porém, não ultrapassem os limites os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então o povo e falou-lhe. Êxodo 20. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti alguma escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que jura em seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: não temais, porque é para vos provar que Deus veio, e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. O Senhor disse a Moisés: eis o que dirás aos israelitas: vistes que vos falei do céu. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro para pô-lo ao meu lado. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois, em todo o lugar onde eu fizer recordar o meu nome. Virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirá ao meu altar por degraus, para que não se descubra a tua nudez. Veja bem, lemos aqui esses 2 capítulos do Êxodo, em especial o 2º, o 20, que fala dos mandamentos que Deus deu. Como eu dizia ontem, gente, nós vamos ver hoje também no livro do Levítico. Acho que não vai dar tempo de ler o livro do Levítico, mas eu vou pedir para você ler depois Levítico capítulo 13 e o Salmo 74, Pode ser mais tarde, mas a gente vê o seguinte: aquele povo, gente, do Antigo Testamento, era um povo provinciano, era um povo chucro, que naquela época se matava e se morria a troco de nada. Então Deus tinha que ser firme com eles e falar numa linguagem que eles podiam entender. Deus não podia dar uma aula de etiqueta, de medicina para eles. Por exemplo, no Levítico hoje a gente vai ler que a pessoa que tem lepra ou que tinha alguma doença contagiosa tinha que ser tirada do acampamento.
ou a pessoa que estava com hemorragia tinha que ser tirada. Deus não estava dando noção de medicina, mas a gente sabe, como eu falei ontem, que uma pessoa com hemorragia fica com imunidade baixa, pega qualquer doença. Uma pessoa com uma doença contagiosa passa facilmente por uma comunidade que vivia juntas em tendas. As condições de higiene eram muito precárias. Então as leis também que Deus deu são leis sanitárias, sobretudo no Levítico, né? A questão da mulher impura. Se não fosse isso, o homem ia buscar a mulher para ter relação durante a menstruação, e ela com cólica, e ele nem aí, era um povo meio animalizado. Então Deus tinha que ser firme com eles. Quando Deus diz, quem não respeitar minha glória vai morrer, é porque o povo entendia daquele jeito, e é porque Deus também queria instaurar o temor dele, não no sentido de medo, mas o respeito, né? Mostrando que ele era o Deus verdadeiro, porque tinham milhares de deuses, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Vamos dar uma olhadinha então no capítulo 19. Moisés subiu, né, em direção a Deus, e Deus disse que ia falar para o povo também, né? Para que o povo, ouvindo a voz de Deus, respeitasse também Moisés, né? E o povo tinha que se santificar, né, para subir ali ao cume do monte e tal. O monte era um lugar sagrado. E depois o povo ouviu, né, Deus falando e falou, olha Moisés, deixa ele falar só com você mesmo. A gente ouve você porque não é fácil ouvir, né, Deus. E, gente, quando Deus deu os mandamentos para o povo, isso foi um sinal de amor, de respeito. Tem até uma passagem que diz assim, qual povo recebeu tanto carinho que o próprio Deus lhe desceu para lhe dar mandamentos e lhes ensinar como eles devem viver com sabedoria. O mandamento é um sinal de amor, e aquele povo, gente, era um povo que, como eu disse, matava e morria a troco de nada. Você já conviveu com uma pessoa muito bruta, muito rústica? Assim, no sentido negativo do termo? Não adianta você explicar muita coisa, você tem que... como diz o outro, branco no branco, você tem que ser firme, senão a pessoa não entende, né? Então Deus foi dando os mandamentos, olha só. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Não terás outros deuses diante da minha face. Não fará para ti escultura nem figura alguma. Porque, gente, naquela época, eles construíam um bezerro de ouro, como nós vamos ver daqui uns dias. Eles pegavam uma estátua e começavam a se prostrar diante da estátua, falar com a estátua, se furar diante da estátua, matar o filho, queimar diante da estátua, falando que era o Deus deles. Não era, por exemplo, a imagem de um santo que me lembra alguém que morreu por Jesus, que seguiu Jesus, não tem nada a ver. Então havia uma proibição porque era uma idolatria. Eles viam naquela imagem um Deus que não tem nada a ver com a revelação do verdadeiro Deus, né? E não se podia fazer representação de Deus no Antigo Testamento. Mas quando Jesus se encarnou, né? Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus se encarnando se tornou imagem material do Pai, né? Revelou o rosto do Pai. Então no Novo Testamento a gente tem essa representação de Jesus, dos santos, que nos lembram, que nos ajudam a rezar e não nos levam à idolatria. Não tem nada a ver, né? E outra coisa, gente, é importante a gente ter consciência que a gente não pode desprezar o Antigo Testamento, tá? Jesus em nenhum momento ele falou que ele veio desprezar, ele falou que ele veio cumprir, levar à perfeição a lei do Antigo Testamento, né? Plenificar. Existiu uma heresia na história chamada marcionismo, né? De um tal de Marcião, que dizia que um era o Deus do Novo Testamento e o outro era o Deus do Antigo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento era mau e não era o Deus bom. Não tem nada a ver, é um Deus só. Jesus veio revelar o Pai, né? É que era uma época que se falava com uma linguagem que o povo poderia entender. Depois continua, né? Não se prostrará diante dessa imagem, não se prestará culto a essa imagem. Eu sou um Deus zeloso que vingo, né? Eu vingo a iniquidade, mas também uso de misericórdia. Não pronunciará o nome do Senhor em vão, né? Ou seja, não jurará, não dirá o nome de Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Por que nós, Jesus, santificamos? Por que nós, cristãos, santificamos o domingo e não o sábado? Porque Jesus ressuscitou no domingo, então o dia santo para nós foi o terceiro dia após a sexta, né? Que é o dia da ressurreição de Cristo. Santificar o domingo. Não trabalhar no domingo, se não for extremamente necessário. O domingo tem que ser dia de oração, dia de estar com a família, né? Vamos ver depois, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá, para que você viva muito. Não matarás, ninguém pode matar, ninguém pode abortar, ninguém pode cometer suicídio. Não matarás, é um mandamento de Deus, né? Tem gente que fala assim, mas é questão de liberdade, né? Se diz uma pessoa até diz, vocês padres não podem pregar contra o aborto, porque isso é questão política, nós somos um país livre. Eu falei, tudo bem, nós somos um país livre. Qual é o regime do nosso país? Eu perguntei para a pessoa, ela falou, democracia. Eu falei, o que é uma democracia? Ela me explicou, é o lugar onde a maioria decide. Eu olhei para ele e falei, olha, estatisticamente, a grande maioria dos brasileiros não quer o aborto.
Então, pronto, está decidido. Isso é uma questão, não é política, é questão de democracia, do Estado de Direito, né? Mas enfim, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho contra o próximo. Porque naquela época, se levantasse falso testemunho e ninguém dissesse nada contra, podia matar a pessoa, né? Não cobiçará a casa, a mulher do próximo, o escravo. Naquela época também se matava e ficava com a esposa do outro. Então Deus está dizendo, vocês vão ser diferentes das outras nações que fazem todas essas abominações. Vocês vão ser meus. Então vocês vão seguir a minha lei e vão respeitar o outro. Não cometerás adultério. Naquela época, gente, era normal ter poligamia, ter um monte de mulher, trair a mulher. Então Deus está falando, respeita a sua mulher, viva a sua família. Claro, existia ainda em alguns aspectos, às vezes a poligamia entre reis, etc. Mas não era o que Deus tinha ensinado, entendeu? Deus não quis assim. Então, olha, você tem como tarefa hoje ler Levítico 13 e Salmo 74, tá bom? Vem Espírito Santo sobre nós, nos dando entendimento de tudo que ouvimos aqui. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Esquece de compartilhar esse link com seus grupos de WhatsApp para mais pessoas receberem essa palavra. Deus abençoe, filho. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.